Então, vamos lá, voltando para as nossas terminologias. Lembra que eu falei para vocês, toda vez que eu falo de a, né, relacionada à terminologia, é sempre ausência de alguma coisa, correto? Então, eu tenho uma apneia, ausência da respiração, dispneia, é uma dificuldade para respirar, eupneico, respiração normal, taquipneia, são as minhas respirações o quê? Acelerada, bradipneia, são as minhas respirações diminuídas, ortopneia, nada mais é que melhora de acordo com a posição. Não tem quando você faz, as pessoas chegam para, ai, tô com uma dificuldade de respirar, e você manda ela sentar, ó. A gente precisa manter a traqueia sempre o quê? Livre. Assim, ó, o paciente vai continuar com dificuldade respiratória, igual tá com dificuldade de falar, é a mesma coisa. Então, eu preciso manter a traqueia sempre o quê? Livre. Eu sei que vocês vão rir nessa hora aí, mas pode ficar tranquila, a professora é doida, não tem jeito. Entendeu? Respiração de Cheyne-Stokes é respiração que apresenta período de dispneia. O que é dispneia mesmo? Dificuldade para respirar. E alterados em um período de apneia. Quando eu tenho apneia, eu tenho o quê? Ausência para poder respirar. Tá ok? Então, vai misturar dispneia com apneia. É como se eu parasse um tempo de... Isso é mesmo, respirar. Depois eu vou lá e volto. Tá ok? Hipóxia. Não está recebendo suprimentos necessários de oxigênio. Ó, cerebral. Tá ok? Então, toda vez que eu falo de hipóxia ou hipoxemia, é uma ausência. Não tem oxigenação. Não tá chegando o oxigênio aonde? Cérebro. Não sei se vocês já viram, vão ver ainda lá em anatomia. Pequena e grande circulação, tá ok? Em que momento eu tenho sangue oxigenado, tá? Vocês estão aprendendo tudo aí, ó. Pequena e grande circulação, tenho certeza. Anóxia não recebe nenhum oxigênio. Então, quando eu tenho uma dificuldade, né, de receber oxigenação, aonde eu tenho uma anóxia, é onde meu paciente pode evoluir a ter para um óbito relacionado a isso, tá ok? Lembrando, né, toda vez que eu for, ai gente, desculpa, toda vez que eu for atender meu paciente para poder aferir os sinais vitais, eu preciso fazer sempre a higienização das minhas mãos, eu preciso fazer a asepsia dos meus materiais, é isso mesmo, tenho certeza que vocês estão tudo me respondendo assim, tá ok? Tá? Pressão arterial, uau! Pressão arterial nada mais é que... Eu costumo dizer para vocês que pelo Ministério da Saúde ele determina que o valor da pressão arterial normal é 120 por 80 mmHg. Mas lembrando que cada indivíduo ele é o quê? Único. Correto? Então, se ele é único, cada um vai ter um valor. Você vai estar falando assim, a minha é 10 por 6. A minha é 14 por 8. A minha é 13 por 7. Só que você se sente bem. Bom, só que pelo Ministério da Saúde, ele determina as classificações, né, de tipo de pressão arterial. Eu tenho uma pressão arterial que ela pode ser uma pressão hipertensão, que ela pode ser o quê? Uma hipertensão alta. Então, ó, outro brisou para vocês. Toda vez que eu falo de hiper, eu tô falando de alto. Toda vez que eu falo de hipo, tô falando de baixo. Então, se eu tenho uma pressão, se eu tenho uma hipertensão, a minha pressão tá o quê? Alta. Se eu tenho uma hipotensão, minha pressão tá o quê? Baixa. Se eu tenho uma normotensão, minha pressão tá o quê? Normal. Bom, existe um outro tipo também de pressão. É chamada de pressão convergente. Ó, conjunto. A minha sístole e a minha diástole, elas estão próximas uma da outra. Bom, foi? Agora, quando eu tenho uma pressão divergente, ó, distante, as minhas pressões, elas vão estar o quê? Distante uma da outra. Sístole, diástole. Sístole, diástole, elas estão distantes. Não falei pra vocês sobre isso, né? Então, vamos lá, voltando à pressão arterial. Falei de sístole agora, falei de tipos de pressão, né, que são as terminologias, mas eu esqueci de falar para vocês que toda vez que eu vou aferir, verificar,
nunca nessa vida medir quantos metros a pressão está. Tirar, o paciente morre. P. Então, ó, aferir, verificar, tirar, medir, nunca nessa vida. Foram meus alunos vocês falarem isso não, eu já vou avisando logo, tá ok? Então, ó, toda vez que eu for auscultar, então vou dizer pra vocês, quando eu coloco o esteto, e eu vou verificar, eu vou auscultar, tá ok? Eu estou de esteto. Lembra quando eu falei pra vocês relacionado a... Deixa eu lembrar aqui. Estertorosa, que são as características da respiração, aonde eu falei assim, tem os sibidos, tem os roncos, não foi isso? Isso aí eu estou escutando porque eu não estou com aparelho nenhum. Toda vez que eu for verificar, né, uma pressão arterial, eu faço uma ausculta porque eu estou com o esteto, eu estou utilizando um material que é o esteto, tá ok? Então, quando eu for aferir a pressão de alguém, a primeira sempre será a sístole. Eu sei que vocês já sabem sobre isso. E a segunda sempre será a minha o quê? Diástole. A minha primeira sempre será a mais forte e a minha última sempre será a minha diástole. Então, é sempre assim, ó, sístole, 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 diástole. Tá ok? Tum, 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 tum. A primeira batida mais forte sempre será a minha sístole. E a última batida sempre será a minha diástole. Tá ok? Fatores que podem alterar o valor da pressão arterial: ansiedade, medo, estresse, os hormônios durante a gestação, sono em repouso, né? Drogas, algumas medicações também acabam interferindo isso, tá ok? Então, vou verificar a pressão de um paciente, né? Quais são os materiais? O aparelho de pressão, né? Esfigmomanômetro, tá? Estetoscópio, né? Algodão para você fazer aquela asepsia, né? Se você for estar verificando em outro paciente. A técnica, gente, você precisa estar verificando a pressão, né, do paciente lá. Primeiro de tudo é fazer a higienização das mãos, pode colocar o paciente sentado, né, explicar para ele o que vai ser feito, se apresentar a ele o que vai ser feito e assim sucessivamente, tá ok? Dor. Entra nos sinais vitais? Claro que entra. Meu paciente, quando ele está entubado, ele não consegue te dizer que ele está sentindo dor. Mas, às vezes, pela face, né? A gente não fala assim, só em olhar a gente reconhece. Nossos amigos, é mais ou menos isso pra gente na enfermagem também. Quando a gente olha para um paciente, dependendo, né, da fisionomia dele, a gente coloca a escala de Eva, que a gente consegue identificar, né, o grau de dor que aquele paciente está sentindo. Então, ele é classificado como leve, moderado e intenso. Só que aí vai de 0 a 10. Então, se ele está com uma carinha assim meio feliz, né, é o leve, a gente vai de 0 a 2. Moderado, a gente vai mudando a intensidade e o jeitinho das carinhas, tá ok? Tá na apostila. Dê uma olhada lá na apostila que vocês vão ver as carinhas do qual eu tô falando pra vocês aqui agora, tá? A intensa é quando ele realmente está sentindo muita dor, tá ok? Então, pela escala de Eva, né, que é um visual analógico, a gente consegue identificar o tipo a dor, a intensidade, né, que ele tá sentindo através das carinhas, tá ok?